Submarinos, a arma de guerra mais letal em alto mar. Oculto nas profundezas dos oceanos e usando o meio ambiente como seu principal aliado, o submarino é de longe a maior ameaça existente em uma guerra em alto mar. Sua presença faz com que os inimigos constituam forças consideráveis para tentar enfrentá-los. Por essas características, o submarino vem sendo empregado como a principal arma de estratégia global, se inserindo também no contexto defensivo. Tá curioso para ver? Então vem comigo, eu sou Éder Triton e este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil nas redes sociais. Ah, e lembrando que esse conteúdo tem o apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Durante um conflito, a utilização do submarino é de extrema importância, principalmente quando os alvos são o comércio marítimo inimigo e sua frota militar. Depois de inúmeras tentativas de se criar um submarino no decorrer dos séculos, o homem viu que poderia utilizar essas máquinas para fins pacíficos e também em pesquisas científicas. Foi no ano de 1578 que o inglês William Bourne fez o primeiro desenho prático de um submarino e o descreveu como um barco submergível. O seu primeiro projeto tinha algumas características dos atuais submarinos, como uma mecânica simples para variar o peso total do barco e tubos para fazerem a renovação do ar dentro do submergível. Porém, não havia registros referentes à sua propulsão e à sua finalidade. Em 1624, o médico holandês Van Drebbel deu mais um passo construindo 2 submarinos movidos a remo. Até meados do século XVIII, o propósito de Drebbel restringia-se a resgates e obras de construção no leito do mar, ou seja, uma extensão do sino de mergulho. Construído no ano de 1775 pelo norte-americano David Bushnell, o submarino conhecido como Tartaruga foi utilizado na Guerra da Independência Americana. Fabricado em madeira com capacidade para apenas uma pessoa, foi o primeiro submarino usado em guerra. Por ser pequeno e conter pouco ar, podia ficar submerso apenas por alguns minutos. Essa embarcação recebeu esse nome pelo seu formato, lembrando o casco de uma tartaruga. Foi no ano de 1799 que Robert Fulton, com seu Nautilus, tentou transformar o submarino em uma arma de guerra. Apesar de todo o seu esforço, tanto os franceses quanto os ingleses não se interessaram pelo projeto. Essa embarcação contava apenas com propulsão manual e armas grosseiras de curto alcance, não dispondo de força necessária para essas duas potências. Os confederados, durante a Guerra Civil Americana, construíram os Davids para tentar romper o bloqueio dos federalistas. A principal inovação dessa embarcação, intitulada como Davids, era o fato de ser impulsionada por uma máquina a vapor e também de ser um torpedeiro submersível. Apesar do seu alto custo, esse submersível teve um relativo sucesso. 2 navios foram afundados e um terceiro foi danificado, mas para isso, 2 submersíveis foram perdidos. Esses mesmos submersíveis já haviam afundados durante os treinamentos, levando à morte de todos os seus tripulantes. No ano de 1878, o reverendo George Garrett, um clérigo de Liverpool, construiu um pequeno submersível em formato de ovo, iniciando um ano depois um segundo barco que foi batizado de Resurgam. Essa embarcação tinha 12 metros de comprimento e era impulsionada a vapor enquanto estava na superfície antes de sua submersão. O vapor gerado era elevado ao máximo para acumular calor latente em tanques especiais de armazenamento. Thorsten Nordenfeldt, fabricante de armas sueco, investiu grande parte do seu dinheiro na construção de novos submersíveis utilizando o modelo criado por Garrett. Construídos na cidade de Estocolmo, capital da Suécia, seus barcos foram vendidos para a Grécia em 1883 e para a Turquia em 1886. Esse submersível não obteve muito sucesso, porém foi o primeiro a poder atacar com uma distância segura utilizando o torpedo Whitehead, o cabeça branca. Apesar das evoluções técnicas, o submarino ainda precisava de meios funcionais para a propulsão quando estava embaixo d'água. A forma encontrada para contornar o problema veio com o surgimento do motor elétrico.
Os primeiros geradores de eletricidade, no entanto, eram pesados demais. A bateria acumuladora também era muito grande e pesada. No ano de 1886, os espanhóis fizeram um barco que era impulsionado por dois motores de 30 HP que usava corrente armazenada em acumuladores. Os franceses, nada bobos, observando os avanços alcançados pelos espanhóis, começaram a desenvolver seus próprios projetos, lançando em abril de 1887 seu primeiro submarino, o Enguia. Tendo como armamento apenas um tubo de torpedo de 14 polegadas na popa, suas baterias o impulsionavam a uma velocidade máxima de 6,5 nós, equivalente a um pouco mais de 12 km por hora. O Enguia apresentava um grande problema. Sua dependência total das baterias acumuladoras faziam com que ele tivesse que voltar a flutuar para ter as suas baterias carregadas por um gerador de terra ou ser abastecido em outro navio. Depois disso, os franceses encomendaram um novo submarino a Gustave Zédé, que era bem maior que o Jeannotte. Essa experiência problemática convenceu os franceses que desenvolver submarinos era uma tecnologia que valia a pena. O ministro da Marinha francesa, no ano de 1896, queria modernizar toda a frota, por isso propôs uma concorrência aberta para projetos de um submarino de 200 toneladas e autonomia de 100 milhas na superfície. 29 projetos de várias partes do mundo foram apresentados e o vencedor foi o francês Max L. Narval. Esse submarino que levava o seu nome tinha dois sistemas de propulsão, uma máquina de 220 HP para navegar na superfície e um motor elétrico de 80 HP para navegação submarina. A contribuição mais importante dessa embarcação foi a máquina a vapor que girava um dínamo para carregar as baterias, aumentando assim a sua autonomia quando submerso. A Marinha Americana, não querendo ficar fora dessa corrida, abriram concorrência para a escolha de um projeto de submarino no ano de 1893. Somente 3 inventores apresentaram seus projetos: Holland, Lake e Baker. Como o barco de Baker desistiu da competição, Simon e Lake não conseguiram completar o seu protótipo. A Marinha assinou o contrato com John P. Holland. No ano de 1897, os americanos lançaram o Planter, depois de inúmeras modificações do projeto original e de atrasos não programados. Foram tantas as mudanças que seu projetista deixou de lado o contrato e encomendou a construção de um segundo submarino, bancando as despesas do seu próprio bolso. Visto que o primeiro Planter foi reprovado nos testes de mar e rejeitado pela Marinha, a atitude de Holland foi válida, pois o segundo submarino teve êxito em todos os testes e a Marinha Americana o comprou no ano de 1900. Um ano depois, os americanos compraram mais 7 embarcações do mesmo tipo e os britânicos conseguiram licença para construir 5 deles para a Marinha Real. O projeto de Holland tinha algumas características diferentes do submarino francês Narval. Apesar dos dois possuírem um sistema duplo de propulsão, o projeto de Holland utilizava um motor a gasolina de 45 HP na superfície, o qual era mais leve que o motor elétrico e proporcionava partidas e paradas mais seguras. Seu tamanho reduzido e submersão mais rápida proporcionava 2 vantagens a mais que o modelo francês. A Alemanha foi a última grande potência a demonstrar interesse em submarinos. Isso ocorreu porque o almirante alemão passou a ver nos submarinos uma grande ameaça em seus planos de formar uma grande esquadra de superfície. Os russos encomendaram entre os anos de 1902 e 1903 4 submarinos à firma Krupps. Esses submarinos ficaram conhecidos como Classe Carp. Já no ano de 1906, os alemães encomendaram à firma Krupps uma unidade quase idêntica às dos russos. Esse submarino foi chamado de U-1, dando início aos U-Boats, que foram uma das principais armas alemãs durante a Primeira Guerra Mundial. Essa embarcação tinha um motor a querosene, que tinha um rendimento melhor que o motor a gasolina de Holland, porém soltava uma densa nuvem de fumaça, o qual foi solucionado com uma utilização de um motor a diesel na superfície. O Brasil, observando a evolução militar dos outros países, não quis ficar fora dessa corrida armamentista em relação aos submersíveis, constatando que, se queria ter uma marinha forte, teria que ter esse novo tipo de armamento. No ano de 1901, o Brasil tentou fabricar um protótipo de um submersível, mas por falta de recursos, o projeto não foi para frente.
No ano de 1904, o almirante Júlio de Noronha, então ministro da Marinha, propôs um programa de construção naval a fim de modernizar a esquadra, e esse projeto continha a aquisição de 3 submarinos. Em 1910, o Brasil encomendou 3 submarinos italianos, onde o estaleiro Fiat San Giorgio foi encarregado de sua construção, entregando às autoridades brasileiras entre os anos de 1913 e 1914. Esses submersíveis foram chamados de F1, F2 e F3, formando a classe Foca. Sua propulsão era do tipo diesel elétrico, possuíam 2 eixos com 3 pás cada, 2 motores diesel de 325 HP e 2 motores elétricos de 260 HP cada, uma bateria acumuladora com 240 elementos divididas em 4 seções. A embarcação era armada com 2 tubos de lançamento avantes de 18 polegadas, para uma dotação de 4 torpedos Whitehead disparados a ar comprimido. Essas máquinas magníficas ficaram em atividade durante 20 anos e quando deixaram o serviço ativo, seus cascos tiveram a função de alicerce para os pilares da ponte de uma escola naval. Os 3 grandes marcos, com a bateria acumuladora elétrica, o motor a diesel e os torpedos de autopropulsão, seriam continuamente melhorados, porém nenhuma mudança fundamental se faria necessária nos próximos 50 anos. No ranking mundial de forças militares, os países que têm a maior frota submarina do mundo em 2022 são China, com 79 submarinos, Rússia, com 70 submarinos e Estados Unidos, com 68. O Brasil aparece em 17ª posição no ranking, com 7 submarinos, e desde 2009 alimenta planos de construir seu próprio submarino nuclear. O mais poderoso, avançado e perigoso submarino do mundo é o submarino de ataque da classe Ohio, pertencente à Marinha dos Estados Unidos desde a década de 70. Essa embarcação possui o maior número de torpedos e armas, incluindo mísseis em seu arsenal. Em tamanho, o Ohio é o 3º maior do mundo, com 170 metros de comprimento e 13 metros de largura. Ele pode navegar até 240 metros abaixo da superfície, com um deslocamento de quase 19 mil toneladas. Em segundo lugar, estão os submarinos do tipo Severodvinsk II da Rússia. O submarino modelo Typhoon da Rússia é o maior do gênero no mundo em propulsão nuclear, com capacidade de 48 mil toneladas, 175 metros de comprimento e um impressionante 23 metros de largura. Então é isso, pessoal, esse foi mais um vídeo feito especialmente para você. Se gostou, deixe uma mensagem nos comentários, pois para nós a sua opinião é muito importante. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Te espero no próximo vídeo. Até lá!